Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi que eu superei o bullying na minha fase escolar. Antigamente, não tão antigamente assim, já existia o bullying, mas essa palavra não era muito utilizada, não era muito conhecida. Hoje em dia, com certeza, já é algo muito mais divulgado, né? Mas na minha época escolar, na minha adolescência, o bullying existia sim, mas não era reconhecido dessa forma. E eu passei por isso sim, eu sofri bullying na minha fase da adolescência. Tinha aquela turminha escolar, aquelas meninas, né? Geralmente era coisa de mulher com mulher, ou menina com menina, menino com menino. Atualmente não necessariamente, mas na minha época eu sofri muito bullying com uma turma de meninas na minha sala de aula. E como eu já comentei com vocês em vídeos anteriores que eu fui muito tímida, que essa minha fase escolar toda foi marcada por muita timidez, muita dificuldade em lidar, em estar enturmada, apesar de não demonstrar e não ter nenhum problema físico, nenhum problema real, sim a timidez mesmo, né? Onde eu queria chegar? Mostrar para vocês que é possível sim se livrar do bullying sem maiores complicações. Na minha época, eu tinha essa turminha de meninas que ficava no meu pé. Perceberam que eu era muito tímida, perceberam que eu era muito introvertida, alguma coisa em mim não agradava a elas se incomodavam ou mesmo elas escolheram uma pessoa na sala de aula para pegar no pé, né? Para falar a verdade. E eu passei por isso durante meses e meses. Eram bilhetinhos que eu recebia, eram ameaças, eram indiretas, tinha um quadro, eu ficava sentada minha mesa era encostada na parede, tinha um quadro de avisos ali, e quando eu chegava na escola, eu sempre batia os olhos e via uma indireta, uma provocação, um bilhetinho, e eu tinha vergonha de comentar com as professoras, eu tinha vergonha de comentar com outras pessoas, porque realmente aquilo me deixava ainda mais acuada no meu mundinho, mesmo estando numa sala de aula cheia de pessoas. E tinha assim pessoas que gostavam de mim, assim como tinha também pessoas que eu gostava muito. Mas a minha timidez fazia com que eu me aproximasse apenas das pessoas introvertidas como eu, e não das mais extrovertidas ou as pessoas mais populares da sala, ou as que mais tinham facilidade para formar grupos, né, para manter amizades. O que eu fiz para me livrar disso? Na época, existiam os jogos escolares. Na época, existia um concurso que a menina mais bonita da sala representaria a escola, representaria primeiramente a sala de aula, depois a escola, perante os jogos escolares da cidade toda. O que eu fiz? Eu me inscrevi, sem falar nada para ninguém, eu me inscrevi nesse concurso para participar da seleção. Só que nada foi tão fácil assim, não foi simplesmente, eu vou me inscrever, vou me livrar do bullying, então. Não, imagina os conflitos anteriores que eu precisei lidar para conseguir vencer o medo de me atrever a aparecer, a me expor diante de tantas pessoas, sendo que eu era muito tímida. Tá, mas eu não vi outra saída. Então, mais uma dificuldade. A menina mais bonita da escola já era uma modelo profissional, reconhecida não só na cidade, mas em muitas regiões. Ela era realmente lindíssima. Ela estava na mesma sala que eu. Estudávamos na mesma sala de aula. Mas eu não podia pensar em nada disso. O que eu precisava era me livrar daquela situação que eu vivia que me fazia tão mal. Eu não via outra saída, tinha que ser por mim mesma. Fui sem comentar nada com ninguém, me inscrevi no concurso. Logo, logo a turma ficou sabendo, é claro, o pessoal da sala de aula ficou sabendo, porque as professoras divulgaram, as professoras começaram a chamar o pessoal que eu tinha que ter uma torcida, né? Eu tinha que ter. Mas aí eu ouvia gozações, risadinhas daquela turminha do bullying. Imagina, ela se acha, ai, coitada, né? E era sempre
tentando me pôr para baixo, mas como eu não via saída, eu vou continuar, eu preciso disso. Eu me inscrevi, eu passei na primeira seleção com a minha timidez, com as minhas imperfeições, os meus defeitos, passei na primeira fase da seleção. Aí isso já foi um susto. Não, peraí, como assim? Então já serviu como um freio. As pessoas já não me reconheciam mais. Mas peraí, a bobinha subiu no palco, ela participou da seleção e passou? Como assim? Então eu fiquei entre as 12 finalistas da escola. Veja, eu não me sentia bonita, eu não me sentia à vontade naquela situação, mas aquilo era um objetivo de vida para mim naquele momento. Eu precisava me livrar da situação horrível que eu passava, dos sentimentos horríveis que eu tinha todos os dias quando eu ia para a escola. E aquilo para mim se tornou o meu foco. Eu preciso dessa colocação. Ok. No dia da final, mais uma vez eu estava sozinha. Veja bem, se a gente ficar durante a nossa vida esperando que as pessoas estejam nos apoiando, que as pessoas estejam o tempo inteiro junto com a gente, que elas estejam o tempo inteiro dizendo palavras de motivação, querendo te pôr pra cima, querendo, vai, eu confio em você, você pode, eu não tinha nada disso, nem da minha família. Sabe por quê? Porque na época os meus pais, minha família, trabalhava muito e eles trabalhavam inclusive de final de semana, principalmente de final de semana. E o concurso foi realizado no final de semana justamente. Então eu não pude contar com o apoio nem dos meus pais, nem eles estavam lá naquele dia. Quem me apoiou foram pessoas mais próximas, que sabiam o que eu estava vivendo, sabiam das minhas dificuldades e gostavam de mim e realmente queriam, me desejavam coisas boas. Meia dúzia de amigas, grandes amigas, boas professoras que também gostavam muito de mim e que eu gostava muito também me apoiaram. No dia da final do concurso, é lógico, é óbvio que eu não fiquei nem entre as 3 primeiras, mas o meu objetivo realmente não era ganhar. O meu objetivo era acabar com o bullying, era me impor de alguma forma, sem precisar encarar diretamente aquelas pessoas que faziam tanto mal para mim. Então, eu me inscrevi, eu desfilei, eu fiz o que foi preciso e eu consegui ir para a final. Não fiquei entre as 3 finalistas, isso não teve problema nenhum para mim, mas o meu objetivo eu alcancei, que foi acabar com o bullying. Fiz mais amizades, me senti bem, me senti muito melhor porque eu me sentia acuada, sempre no meu cantinho, morrendo de medo de todo mundo. E fiz novas amizades, pessoas novas se aproximaram de mim, eu já não era mais o patinho feio da sala de aula, eu passei a ser respeitada, porque mesmo que eu não tivesse o apoio das pessoas, eu tinha o meu desejo, a minha necessidade de seguir adiante nesse momento, nesse desafio que eu me propus a mim mesma. Eu venci o bullying, aquilo tudo acabou. As pessoas não me reconheciam mais, aquela turminha que ficava incomodada comigo, não sabia mais com quem estava lidando, perdeu a graça. Isso para mim foi maravilhoso, porque eu não precisei encarar ninguém, eu não precisei ofender, eu não precisei chamar a família, eu não precisei falar com professores, acabou. Então, às vezes o segredo é esse, se você não consegue ir direto no problema, se você não consegue encarar o seu problema assim de frente, sempre vai existir uma forma de você ir pelo lado contrário e chegar no mesmo lugar. Mude o caminho, vá por outro caminho, crie alguma coisa diferente, se imponha de alguma forma. Isso vai ajudar muito. Uma outra sugestão que eu tenho, algo que também foi muito bacana para mim nesse momento, em segundo lugar, tá? Deu resultado sim em segundo lugar. Eu procurei me aproximar de um grupo de meninas na sala que já era um grupo formado, era um grupo tranquilo, mais neutro. E para eu conseguir fazer parte desse grupo, como eu não era extrovertida, eu senti que eu poderia oferecer uma qualidade minha. Então eu conquistei esse grupo de meninas mostrando para elas
delas uma qualidade que eu tinha, que era a minha organização nos estudos. Eu tinha as minhas anotações impecáveis, eu escrevia tudo, eu fazia as lições, tudo direitinho. Então, eu mostrei, veja bem, isso inconscientemente, porque eu era apenas uma adolescente, eu não tinha nada dos conhecimentos que eu tenho hoje. Então, eu mostrei para essas pessoas que eu tinha algo para oferecer, que eu era interessante para o grupo. Eu simplesmente senti que eu poderia ir por esse caminho. Eu não tinha técnicas, eu não tinha nenhum conhecimento específico sobre isso. Eu não tinha estratégia nenhuma, eu simplesmente fui pelo que o meu coração me levou. E aí eu consegui fazer uma boa amizade, consegui me aproximar e eu não precisava sempre ir atrás dessas meninas. Essas meninas vinham me procurar porque elas precisavam, elas tinham alguma dúvida com a matéria, elas perderam alguma explicação ou mesmo uma delas faltou naquele dia. Então, como elas perceberam que eu poderia ajudar de alguma forma, eu me tornei uma pessoa interessante para aquele grupo. E aí elas queriam que eu fizesse parte. Foi aí também que fui me aproximando mais das pessoas e que naturalmente eu deixei de ser aquela pessoa isolada que era presa fácil para o bullying. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha pelo menos contribuído com ideias, porque eu tô pondo aqui para vocês o que eu fiz quando eu vivi essa situação e o que foi fundamental para que eu conseguisse me livrar do bullying. Espero realmente ter ajudado vocês de alguma forma. Um super beijo e muito obrigada por estarem comigo mais uma vez.